Pessoal, mais uma vez, boa noite. Graças a Deus estar reunido. Eu espero que, antes de tudo, que todos nós possamos sair hoje cada vez mais edificados com a palavra. Deus possa abrir mais o nosso coração, né? Lógico, a gente sabe que não só para esse momento, mas para o que Ele nos ensina, né, constantemente. E vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Romanos 5, a partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, vamos meditar mais uma vez sobre essa graça maravilhosa, a graça de Deus. E não é um melhor texto do que esse inicialmente, para a gente ler alguns pontos onde a Bíblia fala sobre essa graça maravilhosa, que nos põe de pé, nos deu vida, que Deus abra cada vez mais o nosso entendimento, né? Também para a gente compartilhar com outras pessoas naquilo que Ele permite, né? Sempre é bom, acredito, né, para os irmãos também falar da palavra, é algo importante, né, para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Glória a Deus por esse texto, por essas palavras. E, mais uma vez, vamos meditar um pouco sobre a graça de Deus. Eu não sei se os irmãos notam, mas é a graça de Deus que nos sustenta, não é? É a graça de Deus que nos mantém vivos, principalmente em Cristo, pela obra dele, pela pessoa de Cristo, não somente pela obra dele, né? Que a gente sabe que nós somos salvos pela obra dele, mas por quem é Cristo, né? Pela pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que o livro, a Carta aos Romanos, é uma das cartas sensacionais do Evangelho, palavras tremendas que vieram do alto para nos abençoar, como a eles e a todo cristão. Como ele coloca aqui o contraste, né, dos homens principais que passaram por essa terra, né, Adão e Jesus Cristo. A gente vê que o ato de Adão, né, a consequência que Adão recebeu foi condenação de todos. E o ato de Cristo, né, a obediência dele, foi para dar vida, né, como ele diz, a muitos, né, para a justificação que dá a vida. Uma das coisas aqui que a gente nota bem é que a relação de Deus com o pecado, né? Quando a gente olha para pecados, né, e o pecado de Adão, o que foi que separou o homem de Deus, né? O que foi que tornou o homem? Quantas vezes Adão pecou para que Deus mandasse ele embora de sua presença? Uma só vez, né? Uma só vez. Às vezes a gente vê e entende que Deus é tolerante, né? Deus, ele é longânimo, mas daquele primeiro homem que tinha plena comunhão com Deus, um só ato de desobediência dele fez ele
está banido da face de Deus, né? Banido da presença de Deus, recebeu a condenação, condenou todos os seus semelhantes, toda a sua descendência, né? Até porque quando tem um pai de família, tem uma herança, vai dar para a sua posteridade, seus filhos. E o que aconteceu com Adão foi que todos, né, estavam nessa condição. Todos, até aqueles que iriam crer, como no caso dos romanos, como nós. E aí nós sabemos que um ato de justiça, um só ato, não somente pela pessoa, mas um ato de justiça, uma obra dele, né, deu vida. Uma obra dele, uma ação dele trouxe vida em abundância para todos aqueles que creem. Nós precisamos entender que, às vezes, até que Paulo, ele foi até brilhante, né, quando ele fala de Adão até Moisés, mesmo os homens que não pecaram, né, aquela lei que Deus deu para Adão, não coma, eles morreram, né? E o porquê da lei foi para que cada vez mais realçasse o pecado e mostrasse que o homem que era pecador. E aí nós vemos que é como eu sempre ilustro assim, que eu aprendi, um balde, e o pecado da humanidade foi chegando. Quando chegou na altura ali da alça do balde, né, Cristo veio, que foi o tempo certo. E a graça de Deus, ela não parou ali, ela foi abundante. Ela derramou, ela é maior que o pecado, ela foi maior que o pecado, ela sempre é maior que o pecado. Ela nos dá um escape. E a gente sabe que, como, né, tem a questão da graça, muita gente acha que a graça de Deus ela nos favorece ao pecado. A gente fala até um pouco hoje no estudo. Tem pessoas que distorcem, né, com palavras, né, para distorcer mesmo do Evangelho. A gente sabe que o cristão fica com o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 1. Haveremos de pecar para que a graça aumente de modo nenhum. Né? E a graça de Deus ela é vista não somente a pessoa de Cristo, né? Cristo foi que trouxe a real certeza da graça, a real ação de Deus em amor, mas a graça de Deus ela se manifestou antes, né? Bem antes, Deus nos criando. Deus criou todas as coisas. Onde estávamos nós quando Ele criou todas as coisas? Onde estávamos nós quando disse haja luz e houve luz? Ele nos colocou aqui nesse planeta por graça, né? Por bondade, né? Por amor e para a sua glória, né? E a gente sabe que Efésios capítulo 1, versículo 6, ele fala bem isso, né? Efésios capítulo 1, versículo 6, ele diz 5, né? Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Essas palavras devem significar cada vez mais a ação de Deus para nós, no beneplácito, na autoridade dele, naquilo que Ele quis fazer, Ele realizou, para Ele ser louvado. Deus não precisava do homem, mas Ele agiu para ser louvado, para ser glorificado pelo homem. E Ele fez isso por meio da sua graça, né, que vem bem antes, né, bem antes da pessoa de Jesus, que é a manifestação maior da graça de Deus. E Ele diz aqui também que Ele fez isso e nos concedeu gratuitamente no amado que é Cristo. O apóstolo Paulo, que a gente sabe que foi um dos homens mais usados por Deus, abra sua Bíblia em Tito, por favor. Tito capítulo 2, ele fala palavras tremendas, que até o contraste de muitos libertinos, né, que a gente sabe que as pessoas que têm uma visão distorcida e ensinam a graça de Deus de uma maneira, né, totalmente equivocada em relação à palavra do Senhor, Paulo fala o contrário, e daquilo que alguns dizem que a graça dá licença para o homem viver em pecado, Paulo ensinou, escreveu, né, a Tito, que a graça educa, né? A graça ela santifica, ela salva, mas a mesma graça que salva, que não foi concedida gratuitamente nele, é a que nos santifica, que nos educa para vivermos para a glória de Deus, né? Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a graça de Deus, olha, quando alguém chegar para cada um de nós, pessoal, que nós somos cristãos, estamos sujeitos a tudo. Quando alguém chegar para nós e dizemos que a graça de Deus, ela foi derramada de uma maneira abundante sobre os homens pecadores pela obra de Cristo, e que tudo aquilo que é libertino, tudo aquilo que é mundano, isso não é relativo mais diante de Deus, não tem mais nada a ver diante de Deus, preste bem atenção em quem você está ouvindo nesse sentido, né? Porque Paulo, ele diz sim que ela se manifestou. Jesus Cristo, ele é a maior manifestação da graça de Deus, né? Ele realizou uma obra, como eu até ilustrei lá, o nome Júnior, mas foi do homem, né? Que crê, e todo homem que ele justifica, ele tomou os pecados. Mas não pelo fato dele de tomar o pecado, o homem, por estar na graça de Deus, como alguns até dividem, né, os tempos da Bíblia, dizem que nós estamos no tempo da graça, todo tempo foi graça, todo tempo foi Deus agindo, todo tempo foi Deus concedendo amor, todo tempo foi Deus sendo longânimo, todo tempo foi Deus sendo paciente, todo tempo foi Deus dando sempre oportunidade. No momento que ele profetizou que viria um descendente de Davi, ele protegeu a linhagem de Davi, né, onde muitos estavam, né, tomando ali, tentando tomar o reinado da descendência dele, ele protegeu até chegar a Cristo. Então sempre foi Deus agindo em graça. Até no primeiro sacrifício que ele fez lá para cobrir o homem, foi graça. Que ele deveria exterminar o homem ali, humanamente a gente falando, e principalmente na visão da Bíblia, onde a gente sabe que o homem se voltou contra Deus, o homem se tornou rebelde. Então sempre foi Deus agindo em favor do homem. E olhando para isso, ele sim manifestou a graça a todos os homens. Tem gente aí que diz que ele só manifestou a todos os homens aqui, aos eleitos de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto para a gente não ter um raciocínio, né? Mas ele manifestou a todos os homens. A gente também pode entender a todos os homens que ele justifica, a todos os homens que creem, a todos os homens do povo dele. Como a gente sabe que tem um versículo também tremendo de graça, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê não pereça e tenha vida eterna, e por meio disso ele salvou. E agora ele educa. Educa porque nós ainda estamos nesse corpo carnal, e ele educa para a gente viver de uma maneira diferente. É uma ação dele na nossa vida. Uma ação dele que parte dele, que ele nutre a nossa vida para que a gente viva de uma maneira santa, né? De uma maneira justa, e sempre com isso, não sei se passa sempre na cabeça de vocês, mas eu creio que passa, aguardando a volta de Cristo. O cristão é aquele que, pela graça, ele está sempre com isso em mente. Mesmo ele, como a gente sempre fala, se não for na nossa geração, um dia a gente escuta a trombeta tocar. Um dia a gente escuta a trombeta tocar e vamos se levantar para adorar a Deus eternamente. Mas ele sempre está com essa, né, com isso no entendimento, no coração, aguardando, né, como ele diz aqui, a bendita esperança. O cristão, pela graça, ele tem uma esperança do retorno de Cristo para ser levado para a glória, para um dia estar glorificado, né, para um dia viver em glória diante de Deus, como nós acabamos de louvar. Imagina o que é realmente ter um corpo, estar numa condição mais alva que a neve, pelo sangue de Cristo, né? Pela obra de Cristo, pela graça de Cristo. Todo homem que crê vai estar diante de Deus, é uma certeza. E nós aqui, né, nessa certeza, por meio dessa graça, ele diz que ele realizou isso, ele diz que ele fez, ele se entregou por nós. A maior ação de favor foi ele se entregar. Ele, como diz lá em ovelha, como ovelha muda, ele não questionou, ele não fez nada. Ele disse até para Pilatos, uma das minhas legiões podia acabar com tudo, mas ele se entregou, ele se deu em favor de nós para nos remir, para nos perdoar. A graça de Deus, como diz os versículos depois dos 6 lá, que eu li em Efésios, ele diz que nos deu perdão, redenção, a graça dele. Né? Esse favor que muitas vezes as pessoas reduzem somente em favor imerecido, que vai muito mais além do favor imerecido. A graça de Deus também é vista como poder, né? O poder que nos sustenta, o poder que concede dons, como Paulo diz até lá em Romanos 12, né? Pela graça que me foi dada, né? Então, por esse poder, por essa ação,
ele nos sustenta para nós termos certeza que somos do povo de Deus, o povo que é exclusivo dele. Tenha isso no coração sempre, tenha essa certeza. Não é somente às vezes para a gente precisar ter essa certeza, ouvindo um irmão. É bom a gente ouvir, né, aquilo que diz a palavra, aquilo que nos motiva, que é a palavra pela ação do Espírito, mas você e eu que somos cristãos, tenha certeza, fazemos parte de um povo exclusivo dele. Se é exclusivo dele, ele está na frente, ele vai agir, ele vai sustentar. Por meio disso nós somos aquele povo que amamos aquilo que vem dele, que são essas boas obras. Estar aqui, falar, fugir, né? Perdoar, ter ação, como ele diz aqui, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Mas não é por essas obras que essa graça se manifestou, como nós sabemos. Tito capítulo 3, versículo 4, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para conosco, para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Quero que, no tocante a estas coisas, faça a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aos homens que creem, isso é maravilhoso. Mas, mais uma vez aqui, não é para assim, como às vezes as pessoas dizem, olha, quando fala isso, sempre quer anular o homem. É porque realmente o homem, ele é somente agraciado. O homem, ele somente recebe. Muitas vezes a gente tem a certeza de que aquilo que a gente faz, fuja, corra, leia a palavra, ame o próximo, viva aquilo que é da vontade do Senhor, porque Ele nos ensina isso. Ele coloca isso no nosso coração e nós, por aprendermos dele, pela ação do Espírito, procuramos cada vez mais viver isso para a glória dele. Mas isso partiu dele, né? Essa ação salvadora, né, de tanto nos criar, saber onde nós iríamos estar, mas antes de tudo, preparar um resgate, é plano tremendo, né? Um plano maravilhoso que ele revelou nesse evangelho de graça, para que nós cada vez mais possamos louvar ele, né? Para que cada vez mais a gente possa sim ter uma mente renovada, agora diante do Criador, adorá-lo, viver em comunhão com ele, coisa essa que nós não temos. Olha só, quem somos nós e quem era Adão, o primeiro a ser criado? Perdeu por um ato. E nós, por sermos homens, que vivemos todas as mazelas que veio daquele ato, temos agora comunhão com Deus, ou devemos viver em comunhão com Deus pela obra de Cristo. É graça demais, é um favor tão tremendo e uma aproximação que ele deu tão assim extraordinária que às vezes a gente não para perceber, entendeu? Onde nós estávamos e onde ele foi, ele veio e nos alcançou e nos colocou. E ele diz aqui que isso não partiu de nós. Não fique assim dizendo, isso não partiu de mim. Não, não partiu de nós, porque o homem não tem essa condição, ele não pode ter mérito. O mérito todo é dele. Mas ele fez isso para nos resgatar, para a gente ter um renovo. É muito amor, pessoal, que está em jogo no que a palavra de Deus fala, e nós somos essas pessoas amadas, que por ele gratuitamente somos acolhidos. Gratuitamente foi concedido, como diz lá em Efésios, no amado, nele, por meio dele. Então, através disso, ele derramou isso ricamente, como diz aqui, né? Esse lavar regenerador, eu tinha acabado de falar com os irmãos também na hora do estudo, é uma coisa tremenda. Às vezes o homem cristão vive uma coisa, fraqueja, vacila ali, mas sempre tem algo dentro de si, sempre isso não é mais para ti. Isso não deve mais estar na tua mente, isso não deve mais estar nos teus lábios, isso não deve mais ser a tua ação, que é a ação do Espírito, porque nós somos renovados, nós temos uma nova natureza, nós temos que crer isso tudo pela obra dele, né? E tudo por ele mesmo, não é por a gente. E ele diz aqui que, versículo 6, né, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos
seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus por isso, e somente quem crê, o cristão, que foi justificado por aquele sangue, por aquela obra, né, para Deus ser mesmo, né, que é uma das coisas onde muitos estudiosos, né, tentam ensinar, mostrar, e uma das coisas que até eu louvo a Deus por isso, Deus possa dar mais compreensão, Deus ser justo e justificador, né, daquele que tem fé em Cristo, né? Onde muitas pessoas acreditam, olha, como é que Deus é justiça plena e ele justifica o ímpio? Porque Jesus veio este mundo, porque o Filho dele veio este mundo, porque o Filho dele assumiu uma forma humana, porque o Filho dele andou entre nós, sofreu os nossos pecados, e através da obra dele na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, Deus se tornou justo e justificador, porque um homem justo, um ser justo, pagou o pecado. E através disso, ele mesmo pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. E através dessa justificação por graça, ele nos torna seus herdeiros para a vida eterna. Às vezes a gente poderia parar aqui e dizer assim, olha, vamos viver por meio disso, vamos caminhar com isso, mas são tantas coisas que a graça de Deus nos ensina, que parte dele, que eu espero que nós possamos ter sempre esse coração voltado assim, olha, isso é bom para mim, isso é bom eu ouvir, isso é bom eu crer, porque está dentro do Evangelho, isso é bom por essa palavra, por essa graça, por esse Evangelho, eu fugir, por essa ação bondosa que ele teve, não somente de vir a este mundo, mas que, mais uma vez, né, como eu falei lá na ceia, ele esteve, ele sabia que iria vir, ele já sabia que iria acontecer, mas antes de tudo, de preparar, de estar preparado o sangue que iria vir derramar. Né? É muita graça, é muito amor de Deus, e nós somos um povo totalmente abençoados, ricamente abençoados por meio desse Deus, e por meio disso a gente louva, por meio disso a gente para qualquer coisa para estar junto, né? Através dessa graça. A gente sabe que parte dele, só vem dele, toda a graça, toda a vida, toda a boa dádiva só parte dele. Então, se a graça dele chegou a nós, é uma ação dele para a nossa vida. Né? Esse espírito de graça, né? Como tem lá um texto lá em Hebreus, é o espírito da graça que nos ajuda, que nos fortalece. Olha só, nós temos um guia, um protetor, um ajudador, um professor, um mestre, um tudo, que não é nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. É algo pequeno para nós? Não, é algo extraordinário. É algo bom que sempre nos motiva. Né? Quem olha para a nossa vida quando nós estamos abatidos e nos fortalece, quando sacode essa nossa vida, poxa, estava assim, agora não, e às vezes estava bem e fui lá para baixo, aí Deus me levanta de novo, me dá ânimo para eu mostrar que eu não tenho que me orgulhar. Essa graça, Paulo diz que foi uma resposta tremenda que Deus deu para ele, que ela é suficiente. Quando Paulo está lá em Corinto, lá orando, Senhor, afasta de mim, a gente não sabe o que foi, mas eles olham, a resposta dele, a minha graça te basta. Em algum momento, alguma dificuldade, alguma situação que ele sempre permite a gente passar no desespero, seja ele qual for, também devemos escutar e ter certeza, a graça basta. Ele está perto, né? É um socorro bem perto, é uma proteção absoluta, certa, né? Tremenda a frase ali, eu até falei, escrevi aqui na minha Bíblia, né, no texto, graça me basta. Se alguma situação, algum momento, né, nós devemos passar também, somente quando com a Paula ali, talvez poderia ele já estar ali no fio da espada, né, como a gente diz, né? Ali Deus pode dizer, a graça basta, né? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. É por essa graça que nós temos dons, né? Não dons como há muitas pessoas falam, né, que a gente sabe, mas a multiforme graça de Deus é que dá compreensão, né? O homem às vezes acha que ele tem conhecimento, ele tem argumentos, ele é cheio de saber. Não, é a graça de Deus, né? A graça de Deus que abre o nosso entendimento, é a graça de Deus que nos ensina, né? É a graça de Deus que mostra, olha, isso aqui é para ser assim, isso aqui não é, isso aqui é ali. É a graça de Deus que dá compreensão. Se alguém tem condição, ou fala, ou ora, ou faz, é a graça de Deus que concedeu. Tudo é Deus, né? Para a glória dele. Essa graça ela é rica, é soberana, né?
O evangelho que nós temos em mão é o evangelho da graça de Deus, como Paulo falou quando ele se despediu dos homens. Abra sua Bíblia aí, Atos 20, versículo 32. Paulo sabia, né? Paulo se despedindo ali dos presbíteros de Éfeso, né? Paulo sabia que nunca mais viria humanamente, né? Fisicamente, o corpo daquelas pessoas. Mas olha só o que Paulo fala, né? Depois que ele fala dos lobos, né? Ele diz no versículo 31, vigiai, 3 anos eu passei entre vós, né? Paulo diz que ele passou entre vós, mas ele mesmo disse, né, que não foi ele que fez, não foi ele que falou, como tem em 1 Coríntios 15, 8, né? Assim falamos, assim cremos, porque Deus agiu entre eles, né? Foi Deus que deu compreensão, foi Deus que colocou eles de pé. E ele diz no versículo 32, Atos 20, 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Hoje nós podemos dizer, entre todos nós que temos ação santificadora de Deus, a graça é suficiente, a graça é abundante, a graça nos protege, a graça por meio dessa palavra é o nosso escudo, né? A graça por meio dessa palavra nos santifica, né? Entre nós e principalmente nos dá herança. Quem pode pensar aqui um dia por si só, ou então desfrutar da eternidade, porque é bom ler a Bíblia? Não, é por Cristo, né? Através de Cristo. E Paulo diz assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou para Roma, eu vou ser morto em qualquer canto desse, mas entre vocês vai ficar a palavra, entre vocês vai ficar o Espírito, entre vocês vai ficar a palavra que tem poder para edificar. Não é poder para condenar, não é poder para voltar vocês para trás, é poder para dar herança, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. A mesma palavra tem dado essa compreensão, a mesma palavra tem colocado de pé e tem dado essa certeza para cada um de nós. Eu acredito que o Espírito ele nos dá essa compreensão aqui com o Timóteo, como Paulo falou para Timóteo. Abre aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que eu acredito que a graça de Deus ela nos incentiva a amadurecer, a crescer, né, na própria graça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma das coisas, né, que às vezes as pessoas, a gente sabe que o homem, né, hoje ele está cada vez mais quer antes, né, antes não tinha essa visão, mas hoje o homem quer cada vez mais ficar mais saudável, mais forte, né? Quer cada vez mais até pensa com isso, viver mais, né? A gente sabe que tudo é no controle de Deus. Mas aqui para Timóteo, né, e para os cristãos, olha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso aqui é um incentivo ao amadurecimento, né, nessa graça, nessa fé, né, que veio, né, de Deus, que é de Deus, e que o próprio Deus diz assim, olha, você pode crescer. Você pode amadurecer, você pode desenvolver cada vez mais essa compreensão da minha ação na sua vida. Que tremendo isso, ele motiva, né? Ele dá, ele concede e ele mesmo diz assim, olha, coloca isso no coração para cada vez mais você enxergar, né? Eu acredito que, embora, né, o tempo vai passando, como a gente falou, às vezes a gente não vai conseguindo mais enxergar as letras, né? A gente não vai conseguindo mais enxergar, o tempo vai passando, mas em Cristo, né, nós conseguimos enxergar mais, ou devemos enxergar mais por meio desse colírio, que é a palavra. Por meio disso a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai amando mais por causa da graça, a gente vai desenvolvendo mais, não um raciocínio humano, lógico, mas espiritual, né, na certeza de quem Ele é, né? Tudo por meio dessa graça. Desenvolvimento, né, para crescer por meio de graça. Pedro diz, né, o Deus de toda graça parte só de um, que é Deus. Mas para a gente concluir, eu acredito que é o local onde todo cristão deve sempre recorrer. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vamos ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é? Deus nos mantenha assim, nos dê cada vez mais discernimento, entendimento, anseio por essa graça, e que o nosso, não é, na hora da aflição ou em qualquer momento, o nosso, não é, socorro, o nosso clamor possa estar sempre debaixo dos pés do Senhor. Não é? Obrigado.